Vale Negro. Um nome que evocava mistério e medo. Só o nome já arrepiava. Era um lugar onde o sol parecia hesitar em brilhar, onde as sombras eram mais escuras, e os sussurros do vento carregavam segredos antigos. A cidadezinha se aninhava no fundo da Serra da Mantiqueira, um lugar esquecido pelo tempo. As ruas de paralelepípedos e as casas de madeira contavam histórias de gerações passadas. A floresta a cercava por todos os lados, um paredão de árvores escuras e sombras vigilantes. Era como se a própria natureza guardasse os segredos de Vale Negro. A cidade tinha uma história de mistérios e desaparecimentos, de rituais antigos e lendas que se recusavam a morrer. Uma escuridão que se agarrava a ela. Uma presença que todos sentiam, mas ninguém ousava nomear. Sussurros de rituais estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. Histórias de figuras encapuzadas e luzes misteriosas na floresta. Ninguém ousava falar sobre isso abertamente. O medo era palpável, uma presença constante que pairava sobre a cidade. O medo tinha um jeito de silenciar até as almas mais corajosas. As ruas ficavam desertas ao cair da noite, e as janelas se fechavam rapidamente. Ethan Hayes era a voz de Vale Negro. Seu programa de rádio noturno era a única conexão com o mundo exterior. Ele falava sobre as notícias locais, mas também sobre os mistérios que assombravam a cidade. Seu programa de rádio noturno era a única conexão com o mundo exterior. As pessoas sintonizavam para ouvir suas histórias, suas teorias, suas investigações. Uma noite, sua voz se tornou frenética. Ele falava de algo que havia descoberto, algo que precisava ser revelado. Sua voz tremia de medo e excitação. Ele falou deles e de uma verdade que precisava ser revelada. Então, silêncio. Ethan desapareceu. A cidade ficou em choque, e o medo se intensificou. As ondas de rádio se encheram de estática. A voz de Ethan foi substituída por um silêncio ensurdecedor. O mistério daquela noite pairou sobre Vale Negro como uma mortalha. A cidade nunca mais foi a mesma, e os segredos de Vale Negro continuaram a assombrar seus habitantes. A última transmissão de Ethan se tornou uma obsessão. Era uma noite fria e nebulosa quando sua voz ecoou pela última vez nas ondas do rádio. A mensagem era fragmentada, quase inaudível, mas carregava um peso que ninguém podia ignorar. Os moradores cochichavam sobre isso em tons baixos. Cada palavra era um sussurro carregado de medo e curiosidade. Eles se perguntavam o que Ethan havia descoberto e por que ele parecia tão desesperado. O que ele havia descoberto? Quem eram eles? As perguntas pairavam no ar, sem respostas claras. Documentos antigos e figuras misteriosas nas sombras apenas aumentavam o mistério. A mensagem era um quebra-cabeça. Fragmentos de frases e símbolos enigmáticos que ninguém conseguia decifrar completamente. Cada pedaço de papel parecia contar uma parte de uma história maior. Palavras enigmáticas insinuando uma verdade oculta. Sinais esculpidos em postes de madeira antigos e símbolos misteriosos nas árvores da floresta enevoada sugeriam uma conexão mais profunda. Era como um buraco de fechadura, oferecendo um vislumbre de algo vasto e aterrorizante. A sensação de que algo grande e sinistro estava à espreita, apenas fora de vista, era inescapável. As autoridades descartaram como um embuste. Para eles, era apenas mais uma tentativa de ganhar atenção, uma farsa elaborada sem substância real. Uma tentativa desesperada de ganhar notoriedade. Mas, para os moradores, havia algo mais profundo, algo que não podia ser facilmente descartado. Mas o povo de Vale Negro sabia mais. Eles se reuniam em torno de fogueiras, compartilhando olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Havia um conhecimento tácito entre eles. Havia segredos ali, enterrados profundamente. No cemitério antigo e nos jardins escuros e crescidos, objetos escondidos contavam histórias de um passado que muitos preferiam esquecer. O desaparecimento de Ethan era apenas o capítulo mais recente. Casas abandonadas e cartazes de pessoas desaparecidas eram lembretes constantes de que algo estava terrivelmente errado. A cidade prendeu a respiração, esperando a escuridão se erguer novamente. Cada pôr do sol trazia uma nova onda de ansiedade, enquanto todos aguardavam o próximo sinal, o próximo sussurro nas ondas do rádio.
Clary Donovan era uma jornalista com faro para encrenca. Ela chegou em Vale Negro, atraída pelo cheiro de uma boa história. Seus olhos, afiados e observadores, captaram o silêncio sinistro da cidade. Os moradores eram cautelosos, receberam suas perguntas com bocas fechadas e olhares desconfiados. O silêncio deles dizia muito. Clary podia sentir o peso do medo deles. Eles sabiam mais do que estavam revelando. Mas ela chegaria ao fundo disso. Ela descobriria a verdade, custe o que custar. A investigação era como navegar por um labirinto. Clary encontrava becos sem saída e pistas falsas a cada passo. As gravações apagadas da transmissão de Ethan só aprofundaram o mistério. Ela encontrou símbolos estranhos esculpidos nas árvores nos limites da cidade. Marcas antigas que lhe causaram arrepios. Eram como avisos de uma era esquecida. Sussurros a seguiam na floresta. Seu nome ecoava pelas árvores, carregado pelo vento. Ela estava sendo observada? Ou era apenas sua imaginação pregando peças? Um avanço veio na forma de um diário antigo. Pertencia a uma mulher que havia desaparecido de Vale Negro décadas atrás. Suas palavras falavam de uma sociedade secreta. O culto dos pinheiros sussurrantes. Eles adoravam algo antigo e poderoso. Algo que espreitava na escuridão da floresta. O diário mencionava um ritual. Um sacrifício feito sob a luz de uma lua de sangue. Teria sido esse o destino de Ethan Hayes? A investigação levou Clary a um poço de mina abandonado nos arredores da cidade. Estava lacrado com uma pesada porta de metal, quase como um cofre. Lá dentro, ela descobriu um bunker subterrâneo. Estava abastecido com suprimentos, como se preparado para uma longa hibernação. Mas foram os moradores que a deixaram gelada. Eram anormalmente velhos, seus rostos marcados pela passagem dos séculos. No entanto, seus olhos continham uma vitalidade jovem, uma faísca de algo sobrenatural. Quando Clary pensou que havia chegado ao cerne do mistério, uma nova reviravolta surgiu. Ethan Hayes reapareceu. Ele saiu cambaleando da floresta, desorientado e confuso. Clary mal podia acreditar no que via. Ethan estava desaparecido há semanas, e agora ele estava ali, diante dela, como se nada tivesse acontecido. Não se lembrava de seu desaparecimento. Para ele, parecia que apenas algumas horas haviam se passado. Clary tentou entender o que ele estava dizendo, mas nada fazia sentido. Afirmou que havia partido por apenas algumas horas, não semanas. Clary sabia que algo estava terrivelmente errado. Ethan estava diferente. Não apenas fisicamente, mas algo em sua essência havia mudado. Mas algo nele havia mudado. Sua aparência estava mais envelhecida, como se tivesse vivido anos em vez de semanas. Clary notou que ele evitava contato visual, como se estivesse escondendo algo. Seus olhos tinham um olhar distante, um vislumbre de conhecimento ancestral. Era como se ele tivesse visto coisas que ninguém mais poderia compreender. Clary sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquela noite, uma voz crepitou nas ondas do rádio. Clary reconheceu a voz de Ethan, mas havia algo diferente nela. Era mais profunda, mais ressonante, como se ele estivesse falando de um lugar além do tempo e do espaço. Era Ethan, mas sua voz estava diferente. Mais profunda, mais ressonante. Clary sentiu que ele estava tentando comunicar algo importante, algo que poderia mudar tudo. E foi então que a transmissão começou. Uma mensagem enigmática que parecia vir de outro mundo. Clary e os outros ouviram atentamente, tentando decifrar o significado por trás das palavras de Ethan. Uma mensagem que parecia penetrar em suas mentes, distorcendo seus pensamentos, suas percepções. Clary sabia que nada seria o mesmo depois daquela noite. O retorno de Ethan era apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio. A transmissão terminou abruptamente. Ethan desmaiou, inconsciente. O silêncio desceu sobre Vale Negro mais uma vez, mas o medo permaneceu, agora mais aguçado, mais profundo. O que havia acontecido com Ethan? Quem eram os estranhos seres no bunker? E qual era a verdadeira natureza da mensagem que havia sido transmitida ao mundo? As respostas, Clary sabia, estavam enterradas no coração de Vale Negro.
A cidade era uma caixa de quebra-cabeças, seus segredos guardados por forças além da compreensão humana. A investigação estava longe de terminar, ela tinha apenas começado. Se você gostou, deixa o seu like e comenta se querem a parte 2, e não esqueça de se inscrever no canal.